Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, Deus Pai, Criador, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Assim nos ensinou o Mestre Jesus. Primeiramente, você aí aonde você se encontra, em qualquer lugar deste planeta Terra, que a paz de Deus esteja na sua vida. Não importa o nome que você dá a Ele, porque Ele é um Deus único, onisciente, onipotente, onipresente. E santo é o seu nome. Damos graças a Deus por mais uma vez, porque nós estamos gravando mais uma semente de luz do estudo que nós estamos fazendo do Evangelho de Jesus segundo a doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos gravar o capítulo 2. O meu reino não é deste mundo. Então, entrou Pilatos novamente no plenário e perguntou a Jesus: "Você é rei?" E ele respondeu: "Na verdade, eu sou. Para isso eu nasci. Para isso eu vim neste mundo. Só que tem uma coisa: o meu reino não é deste mundo." Por que Jesus respondeu dessa maneira? Porque ele sabia que a condenação da igreja, do sacerdócio, o medo do imperador romano, era que ele tomasse o seu lugar. Porque antes de comemorar a Páscoa, os sacerdotes se reuniram lá no Sinédrio. Entre eles disseram: nós temos que dar um jeito, nós temos que acabar com ele, porque se continuar do jeito que está indo, os romanos virão e tomarão o nosso lugar. Este era o medo de Pilatos, porque ele tinha certeza, porque ele tinha ouvido falar de Jesus. E se Jesus assumisse o reinado, ele não teria possibilidade nenhuma de ser o governador. Então, ele pergunta novamente: "O que vieste fazer?" E ele então respondeu: "Eu vim trazer a verdade. Aquele que serve a Deus me segue." Por que Jesus falou novamente? Por causa do sacerdote. É uma prova contundente que só o Evangelho, as boas novas que ele ensinou, que é a verdade de Deus. Então, o sacerdote incitava a multidão e o alvoroço começou a aumentar. Herodes começou a se preocupar, mas ele admirava o Senhor Jesus, porque aquele homem que estava ali sendo julgado era desconhecido, porque as outras pessoas tremiam de medo, tinha horror, ficava desesperado. Jesus permanecia tranquilo, quieto, não respondia nada. Eles faziam toda a acusação possível. Herodes sabia que era mentira, sabia que era calúnia, que era inveja.
Mas ele permanecia calado. Então, Pilatos aproximou dele e disse: ei, você não percebe que eu posso te salvar? Eu posso te condenar. Então ele olha firme para Pilatos e responde: nenhuma autoridade foi dada a ti se não tivesse vindo lá de cima. Mas não se preocupa, porque esses que me entregam a ti têm muito mais pecado do que ti. Percebe? Mais uma vez, o Senhor Jesus, ele refere-se à igreja, aos sacerdotes, como os pecadores. Ele disse a Pedro que o sacerdote era cego, condutor de cego, que ambos cairiam no buraco. Então, a fúria aumentou. Pilatos, então, chama o soldado e manda que o crucifica. E eles, então, arrastaram Jesus. Colocaram-lhe uma cruz nas costas e fizeram caminhar por entre as ruas de Jerusalém. Uma multidão o seguia. As mulheres choravam, mostravam os seus filhos e ele então respondeu a elas. Perguntou Jesus: por que choras, mulher? Antes, chora por vós e pelos vossos filhos, porque dias de tormentos e terríveis virão sobre Jerusalém. E quando saíram fora da cidade, os soldados perceberam que Jesus já havia caído várias vezes. E ele não conseguia levantar quando caía, porque havia perdido muito sangue. Certamente ele não ia conseguir chegar até o Gólgota. E a ordem dele é para que ele fosse crucificado e morresse na cruz do Calvário. Essa era a condenação. Então eles olham direto, vê um jovem forte da cidade de Cesareia, chama ele e obriga ele a carregar a cruz. Este jovem chamava Simão, o Cireneu. E ele então carregou a cruz de Jesus até o Monte Caveira, que era o Gólgota. Por isso que nós ensinamos, nós do caminho do amor, que nós ajudamos a você a carregar a cruz. Mas nós não podemos ser crucificados junto com você. O silêncio, então Jesus foi crucificado. A terra escureceu, a terra tremeu, o silêncio tomou conta. Muitos disseram: realmente ele era o Filho de Deus. Veja, a natureza está revoltada. Mas a igreja, os sacerdotes, eles vibravam, eles se alegravam. Nós conseguimos. Porque eles tinham a tendência, a dedução: se matarmos o pastor, as ovelhas se espalham. Aí tudo está terminado. Só, meu irmão, Jesus venceu a morte. No terceiro dia, ele ressuscita. Madalena foi a primeira a avistar ele. No primeiro dia, o nascer do sol do dia de domingo. Ele então disse: Maria, não me detenha, porque ainda não fui ter com meu pai. Vai, diga aos nossos irmãos que eu vou para o meu Deus, que é o vosso Deus. Que eu vou para o meu Pai, que é o vosso Pai. Mas logo eu voltei com ele. Aí cumpriu-se a primeira profecia de Jesus. Ele dizia que ele ressuscitaria no terceiro dia. E um pouco de tempo, pouca pessoa ia ver ele. Só Madalena viu. Aí depois, quando foi à noite,
Maria estava lá com os discípulos, lá no cenáculo, trancado a 7 chaves, tremendo igual o coelho assustado. De repente, Jesus materializa entre eles e disse: paz seja convosco. A minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo dá, mas vos dou a paz de Deus. Quando foi no outro dia de manhã, 2 discípulos saíam de Jerusalém. Eles não estavam no cenáculo junto com os outros. Aqueles 2 discípulos, um deles tinha uma casa no campo. E eles então caminhavam para ficar lá na casa de campo. De repente aproximou dele um viajante e disse: posso seguir com vocês? Então eles nem responderam, apenas balançaram com a cabeça. Porque naquele tempo não era bom viajar sozinho, sempre era bom viajar em grupo, que evitava assalto. E então ele começa a caminha várias horas com aqueles 2 discípulos. E percebe que eles não comentavam nada, ele estava de cabeça baixa, triste, taciturno. Então o viajante pergunta: por que vocês estão assim tão calados? Vocês não conversam? Então um dos discípulos disse: você não vem de Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu no final de semana? Ele disse: o que foi que aconteceu demais? Mataram o nosso mestre, aquele que nós tinha certeza que era o Messias prometido por Deus, mas a igreja perseguiu e matou crucificado na cruz. Aí o viajante disse: mas não cumpriu todo o que ele havia falado? Aí ele começa a contar desde Isaías, os profetas, contando todas as profecias do profeta. Aí, ao cair da noite, eles aproximaram da aldeia. Então o viajante disse: bem, vocês vão ficar por aqui, mas eu vou seguir mais adiante. Então o discípulo disse: senhor, não vá, porque nesta hora é muito perigoso andar sozinho. Fica conosco, pausa aqui. Amanhã cedo você segue a sua viagem. Então ele aceitou. Depois de fazer tudo o que costumava se fazer, né? Aí sentaram à mesa para tomar a refeição. Então o viajante tomou-se do pão, semelhante ao que Jesus fazia, repartiu e dividiu. Quando ele repartiu o pão, aí que eles olharam para ele e conheceram: é Jesus. Aí ele desapareceu. Eles voltaram imediatamente para Jerusalém e foram contar para os discípulos. E os discípulos disseram: olha, ele esteve aqui conosco também, ele apareceu entre nós. Um desses discípulos era Tomé. Ela disse: eu não acredito. Para mim ver realmente, para mim acreditar realmente, eu terei que colocar os dedos na chaga das suas mãos, colocar o dedo na abertura do seu peito, que foi aberto pela lança. Quando ele falava isso, eis que a voz: paz seja convosco. Todo mundo estremeceu. Era ele, aí estava ele. Ele então olha para Tomé e disse: Tomé, aproxima-se. Tomé, tremendo, aproximou dele. Ele pegou as mãos de Tomé, colocou o dedo dele na chaga da marca do cravo. Abriu as vestes e colocou o dedo de Tomé na abertura do peito. Tomé então, chorando, dobrou-se o joelho diante dele e disse: meu mestre, Senhor, louvado seja Deus, agora eu creio. Então disse Tomé: você vê a glória agora porque você me viu, tocou na minha chaga, mas bem-aventurado aqueles que nunca me viram, mas acreditam em mim. Então Jesus soprou sobre eles a energia da coragem e desapareceu. Depois de algum tempo de passar a emoção, então Pedro disse: eu vou pescar.
porque esta era a profissão deles. Acabou o medo. Então eles foram. De madrugada, quando o barquinho aproximava da praia, eis que Pedro veja que tinha alguém na praia. E Pedro reconheceu, é o Senhor. Então Pedro veio, aproximou dele, e ele disse a Pedro, tem algo para comer? Pedro disse, não, Senhor, nós não pegamos nada. Então Jesus disse, Pedro, volta para o mar, lança a rede do lado direito do seu barco. E Pedro disse, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a sua palavra nós iremos. E eles foram. Quando lançaram a rede do lado direito, de repente a rede começou a tremer. Que eles não conseguiram, porque o peixe, a rede estava tão cheia que eles não conseguiam. Eles então gritou para os seus companheiros que estavam perto deles, os outros pescadores, disse, venha nos ajudar. E eles disseram, o peixe era tão grande, tanto, mas a rede não se romperam. Então quando eles chegaram na praia, lá estava Jesus, com uma fogueira, peixe na brasa e pão. Eles lancharam junto com ele. Depois de comerem, Jesus levanta e começa a caminhar. Pedro acompanha. Ele anda algum passo, volta, olha para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E voltou a caminhar novamente. Caminhou mais um pouco, parou, olhou para Pedro e disse, Pedro, verdadeiramente você me ama? Sim, Senhor, eu te amo muito, então apacenta as minhas ovelhas. Voltou a caminhar novamente, caminhou mais um pouco, depois parou, colocou a mão sobre o seu ombro, apontou para João e disse, Pedro, você me ama mais do que esse? Porque João era considerado o apóstolo que ele mais amava. Então Pedro parece que ouviu o galo cantar. Aí lembrou que ele havia 3 vezes negado o mestre. Por quê? O mestre tinha perguntado 3 vezes se ele o amava. Então Pedro prostou-se nos seus pés e chorou copiosamente. Disse, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Ele disse, então Pedro, apacenta as minhas ovelha, e desapareceu. Cumpre-se a segunda revelação, a segunda profecia. A segunda profecia disse, depois, por alguns tempos, todos me verão. Então na praia, quando Jesus aparecia, todo que estava na praia via ele, sabia que era ele. E a última aparição, escreve João Evangelista, que estava mais de 500 pessoas. Jesus se elevou a uns 2 ou 3 metros de altura e deu as últimas instruções. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me segue. Presta atenção, minha irmã. Presta atenção, meu irmão. A igreja prega que Jesus carregou a nossa cruz. E Jesus fala que é para nós carregar a nossa cruz. E continua ele. No mundo tereis aflição, sereis perseguidos, sereis caluniados, sereis expulsos das igrejas e das congregações. Muitos vos matarão achando fazer culto a Deus, mas não tema. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Porque na verdade vos digo que eu nunca vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do tempo. A consumação do tempo, meu irmão, aquele tempo que Jesus disse no capítulo 8, aquele que desencarnar no último dia e eu ressuscitará, eu ressuscito para a vida eterna, se
estiver nos meus mandamentos ou na obediência do meu evangelho. A igreja diz que o último dia é o dia que Jesus vai voltar e o mundo vai acabar. Não, meu irmão, presta atenção, raciocina. O seu último dia é o dia do teu desencarne, o dia que você deixar este corpo e voltar para o plano espiritual. Porque assim está escrito, morre o corpo, volta para o pó, mas o espírito volta para Deus, o Criador, para o plano espiritual. E lá é a morada eterna, a casa do Pai que Jesus foi preparar. Bem-aventurado é você, se desencarnar na obediência do Evangelho, você não morrerá mais. E disse mais, aonde houver 2 ou mais reunidos, orando no meu nome, eu estarei ali. Presta atenção, raciocina. Irmãos religiosos, o Senhor Jesus nos garante que nunca nos deixaria órfãos, que estaria conosco todos os dias. Todas as vezes que nós orássemos no seu nome, Ele estaria ali. Como que vocês dizem que Jesus foi embora e não voltou até hoje? Já estamos no 3º milênio. Como é que alguém pode voltar? Alguém que nunca foi embora. Ele profetizou a religiosa samaritana. O reino de Deus está entre vós. Presta atenção. Raciocina, assista o Evangelho, estuda o Evangelho. Por quê, meu irmão? As igrejas, as religiões pregam que no dia da volta do Senhor Jesus, do Jesus deles, haverá um terrorismo, tanta morte, tanta lamentação, como nunca houve em toda a história da humanidade. Os oceanos se levantarão, submergirá todas as cidades litorâneas, todos os vulcões entrarão em erupção, tsunami, então, terremoto, então 70% da humanidade vai perecer. Presta atenção. Aonde que Jesus pregou isso? Será que Jesus ia arrepender-se dos 3 anos que ele pregou o amor, pregou o perdão, pregou um Deus de amor, um Deus que ama e que não existe nada fora deste amor? Será que Jesus se arrependeu da última oração que ele fez na cruz, quando aquele povo zombava dele, criticava, murmurava contra ele? E ele então, nas últimas forças, ele, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Será que Jesus se arrependeu, meu irmão, de ter perdoado, de ter pregado o amor? Presta atenção, meu irmão. Aceita Ele realmente. Conhece a verdade para que ela se liberta, meu irmão. Irmão pregador, nós estamos nesta vida para pregar as boas novas do amor. Fora da caridade não existe salvação. Meu irmão, fora da igreja não há salvação, é do Velho Testamento. O nosso irmão Paulo diz, aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas passou. Ele diz que nós fomos libertos dessa lei do pecado e da morte, através do Evangelho de Jesus, que é a verdade de Deus para aquele que crê. Jesus disse que Ele é a única porta, Ele é o único pastor, Ele é o único caminho. O seu Evangelho que é a verdade de Deus, confirmado por Pedro, por João Evangelista. O que faz você entender, minha irmã?
Será que você não percebe? Será que você esqueceu dos ensinamentos de Jesus? Não coloca vinho novo em odre velho com vinho azeda. Não coloca remendo novo em pano velho, que a ruptura se torna maior. Desperta, meu irmão religioso. Até quando você vai brincar de religião? Nós estamos no final do tempo, não é no final do mundo, como vocês pregam, não. O mundo não vai acabar. Quem está querendo acabar com o mundo é vocês, é nós, homem. Irmão religioso, Jesus te ama e Ele quer te salvar. Salvar, meu irmão, dessa escravidão religiosa, dessa lavagem cerebral que a igreja faz em você. Deus é amor, nada existe fora deste amor. Jesus é o único e suficiente salvador da nossa alma. Você não precisa ser escravo de igreja, se batizar, tomar ceia, pagar dízimo e ser escravo do homem, não, meu irmão. Jesus, o Evangelho de Jesus, é aquele que João Evangelista escreve na sua epístola. Todo pecado, todo erro é redimido através do amor que o Evangelho nos ensina. Ama como Jesus nos ensina a amar, porque esta é a vontade dele. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer ser discípulo de Jesus? Faça aquilo que ele falou. Os meus discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Não é pela veste que você veste, não, viu, minha irmã? Não é pelos os seus documentos, pelos suas vestiduras, não. Pelo posto que você assume. Lembra de uma coisa, minha irmã. O Evangelho nos ensina que só a humildade eleva. E nós estamos aqui para servir, não para ser servido. Lembra-te disso. Ainda é tempo, minha irmã. Cuidado, estamos já chegando no final do terceiro milênio. É tempo da regeneração. Vai lá no livro de Apocalipse e lê a última profecia. João Evangelista contempla todas as igrejas com as portas fechadas. E ele pergunta para o Espírito de verdade, por quê? No final do terceiro milênio, toda a igreja que não adentrar ao Evangelho de Jesus fecharão as portas. Tenha cuidado, meu irmão, ainda é tempo. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista, sou um administrador deste grupo. Convido a você, nos nossos vídeos, tem os nossos contatos, entre em contato conosco, faça parte do nosso grupo, seja um ecumênico, seja um seguidor do Evangelho, seguidor de Jesus. Ah, mas aceitar Jesus realmente para que haja paz no mundo, para que haja unificação. Porque esta igreja, essa religião, nunca na história do mundo trouxe a paz e nunca uniu. Pelo contrário, ela separa, porque os seus ensinamentos são dogmáticos, são preconceituosos. As igrejas, a religião, prega a intolerância espiritual. Só o Evangelho de Jesus é a mensagem de amor. Deus é amor, nada existe fora deste amor. Saudações em Cristo Jesus.